Olá, sou Alexandre Carvalho, estamos começando mais um episódio do Nissan no Ar. Hoje discutiremos a inovação nos automóveis. Vamos falar com dois especialistas sobre o tema, para saber o que você tem dentro do seu automóvel e o que está por vir. É só um segundo, já voltamos. E hoje eu recebo Marcos Kraus-Penhar, que é diretor de estratégia de negócio da Nissan América Latina, e Rodrigo Purkio, que é responsável pela indústria automotiva para a Amazon Web Services. Sejam muito bem-vindos, Marco e Rodrigo, ao nosso podcast. Obrigado, Alexandre. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade, Alexandre. Vai ser muito legal ter essa conversa. Legal, obrigado pela presença. Então vamos falar um pouquinho sobre a inovação na indústria automotiva, né? Ô Marcos, eu gostaria que você definisse para a audiência, especialmente para quem não está muito ligado no assunto, quais são as principais tecnologias que estão modificando a indústria automotiva nos últimos anos aí? Legal, Alexandre. Começando pelo chão de fábrica, eu acho que a principal tecnologia que tem mudado, na verdade, é um conjunto de tecnologias da indústria 4.0. E daí a gente pode falar que os gerentes, o chão de fábrica tem se beneficiado muito com a internet das coisas, com machine learning, com inteligência artificial, mas também a gente não pode deixar de fora o que está no produto, né? A indústria automobilística está passando por uma disruptura muito grande agora com a eletrificação e conectividade. E nós, na Nissan, vemos isso como uma grande oportunidade de transformar o setor, liderar ele, fazendo com que o mundo seja mais limpo, que seja mais seguro, diminuindo o número de acidentes que existem nas ruas e nas rodovias, e mais inclusivo também, que os carros permitam que as pessoas que hoje não têm condições de dirigir, futuramente com a tecnologia, possam ter o seu veículo se deslocar também. Legal. Rodrigo, você já trabalhou nesse lado aqui do balcão, né, da indústria automotiva. O que você pode dizer que tem já nos carros, que é invisível ou não para quem dirige um carro no dia a dia, assim, que já é uma inovação grande, é o que está por vir também? A gente fala que o automóvel, assim, não é exagero dizer que o automóvel passa pela maior revolução tecnológica da sua história. Por quê? São movimentos que acontecem simultaneamente. Então a gente vê muito da eletrificação, conectividade, compartilhamento dos veículos e sistemas de direção semi-autônomo e autônomo. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo e isso imprime na indústria uma pressão enorme para inovar com velocidade, né, com escala e de uma maneira que isso seja integrado à vida das pessoas, né? Hoje você consegue ter carros conectados que já conseguem perceber uma anomalia, uma diferença, alguma alteração de funcionamento de parâmetros e ele mesmo já ou tomar uma atitude corretiva, se for do alcance dele, ou ele mandar uma informação que pode chegar até a engenharia do produto para serviço de input para uma correção futura. E para vocês dois, quando é que a indústria começou a perceber essa mudança? Foi junto com o desenvolvimento da tecnologia nas últimas décadas? Quando é que foi essa virada de chave para a indústria? É uma mudança gradual. Se a gente voltar um tempo atrás, a gente pode se lembrar dos SUVs que não existiam. O painel multimídia mudou completamente, né? O sistema de câmbio evoluiu muito. Mas agora o que está acontecendo não é só no produto. O que aconteceu, e não só na indústria automotiva, é muito parecido com o que aconteceu na indústria de telecomunicações em 20 anos atrás. Porque agora o carro está se digitalizando, né? E junto com isso a gente tem a tecnologia vindo do outro setor, que é o setor energético, trazendo fonte de energia limpa e trazendo uma nova solução. Então a verdade é que a gente tem uma combinação de novas tecnologias que não são só do nosso setor, mas agora elas todas estão se juntando e trazendo uma disruptura no setor automotivo. Legal. Rodrigo, como é que essa parte assim, de dados, de tecnologia para integrar com os carros, o que consegue trazer de diferente aí para...
Hoje, a história da indústria automotiva ela sempre foi muito organizada em silos, né? Então você tem a etapa de concepção, desenvolvimento, engenharia do produto, passa para manufatura, toda a cadeia de suprimentos, e depois, né, vendas, pós-vendas, e meio que esse ciclo se encerrava. Hoje você tem o carro conectado, você tem o cliente conectado, então é a navegação num aplicativo, na casa dele, a casa conectada, e hoje esse ecossistema ele se fecha. Então você tem hoje apesar de ter uma separação por silos, por etapas muito forte, hoje esse ciclo se comunica e os dados são o grande democratizador dessa tecnologia. Então é o dado do carro conectado, voltando para uma manufatura, para uma melhoria de processos produtivos, as informações do cliente entrando como resultado complementar a uma pesquisa. Então hoje você tem esse ciclo fechado e se retroalimentando. Quais são os principais desafios hoje, né, que a indústria já está enfrentando aí com a inovação? Hoje a indústria ela precisa de apoio tecnológico. Então, né, com as telas, como o Marcos comentou, a própria conexão com sistemas de telefonia, rede de carregamento. Hoje, a necessidade de parcerias com as empresas do setor de tecnologia, ela acaba sendo uma prerrogativa na indústria. Então, a própria capacitação, né, das marcas, das montadoras em competências de tecnologia e essas parcerias com empresas de solução, de software, de hardware, para realmente conseguir atender o consumidor que cada vez pede uma jornada aí única e específica para ele. Quer dizer, como tudo está se digitalizando, hoje em dia o automóvel também já no desenvolvimento e no uso também tem essa necessidade dos dados, de coisa digital e de internet e de tudo, né? E eu penso também, Ale, complementando o que o Rodrigo falou, hoje o cliente está muito mais perto das montadoras. Ele tem muita informação, ele tem acesso à informação sobre um produto, sobre uma tecnologia, sentado na frente de um computador. Sim, tá na mão já, né? Ele não precisa mais teoricamente, de um especialista. Às vezes ele consegue tomar a decisão da cadeira da casa dele, do sofá da casa dele. Sabe até então, mais. Exato. Então os times precisam estar muito bem preparados, nas concessionárias, dentro das empresas, precisam saber. O outro desafio é que a tecnologia que vem no chão de fábrica demanda capacitação e preparação. Então não basta eu ter a tecnologia, eu tenho que ter o time capacitado e habilitado para usar aquela tecnologia, senão não adianta. E essa não é uma tecnologia só de apertar um botão, é uma tecnologia que demanda preparação, inteligência. Então também, para eu poder utilizar essa tecnologia, eu preciso de time e eu preciso, que o Rodrigo falou, dessas parcerias. Porque não é possível uma única empresa conseguir ter o acesso a todas as tecnologias e saber utilizar elas em benefício. Então eu preciso de parcerias, eu preciso de empresas que nos ajudem a conectar e utilizar essas tecnologias. Um outro desafio, para terminar e mostrar o que está passando pela indústria, é que a indústria automotiva ela foi concebida, e até pouco tempo atrás, ainda é assim, ela é uma indústria de venda de um produto. Tudo que existe dentro das montadoras é de compra a matéria-prima, faz a montagem, vende o produto e aí tem o pós-venda. Só que quando você trabalha um carro conectado, um carro que tem informação, que você está oferecendo serviço, você está constantemente em contato com o cliente. Todo dia o cliente pode te chamar, pode te mandar uma mensagem, pode precisar da tua ajuda. E aí a abordagem de servir o cliente é muito mais intensa. E ela permite interação, ajuste, modelagem. E essa é uma quebra de paradigma para uma indústria que foi muito orientada a montar chão de fábrica e vender. É a realidade de outros setores, mas não era a realidade da indústria automotiva, que agora precisa se reinventar, do chão de fábrica até o processo de venda. Então é intenso.
É interessante o que você falou, porque tecnologia não sobrevive sozinha, né? Precisa sempre ter o lado humano, né? A digitalização, tudo vai ser ter sempre que ter o lado humano, né? Por exemplo, no caso de vocês da Amazon, vocês notam movimentos do consumidor, pesquisas? Como é que o consumidor, os desejos do consumidor orientam aí o desenvolvimento para ter parceria aí com as montadoras? O consumidor brasileiro, ele tem uma característica de ser ávido por tecnologia, né? São inúmeros casos de uso de rede social, consumo em celular, aplicativos. O Brasil sempre aparece em destaque nesse aspecto. Então, o brasileiro tem essa característica por natureza de querer descobrir coisas novas. E aí, quando você traz isso para o carro, a gente está falando da experiência a bordo, além do design, que sempre foi e sempre vai ser um fator importante. Então, hoje a gente tem, por exemplo, soluções de tecnologia de o que uma pesquisa de cliente consegue influenciar o design de um automóvel. Então, uma curva, uma linha, como isso pode ajudar. São muito ferramentas de produtividade. Então, pensando, por exemplo, a área de design, engenharia do produto, ter ferramentas que estão traduzindo por tecnologia o que uma percepção ela vai influenciar para ter um produto que agrade mais aos olhos. A experiência a bordo totalmente transformada. Então, eu não estou só olhando o design, uma preocupação crescente, por exemplo, eficiência energética de combustível, mas qual é a minha experiência a bordo? Eu quero que o carro seja uma extensão do que eu já tenho na vida na minha casa e no meu celular. O carro passa a ser mais um dispositivo que se integra nessa jornada e não o contrário, né? Uma das mudanças da indústria era muito disso do carro, da pessoa se adaptar ao carro. Hoje já se entende que hoje a jornada, né, a pessoa, os ocupantes do veículo, eles esperam que o carro complete a vida dele ali a bordo. E você acha que isso é fundamental para vocês dois? Você acha que isso tem sido fundamental para atrair os jovens? Porque muito se diz que globalmente, né, tem uma certa rejeição, não rejeição, mas não tem o interesse de ter automóvel, né? Até precisar. Né? Exatamente. E a conectividade ajuda nisso? O jovem busca esse tipo de coisa? Como é que vocês analisam essa situação? Eu acho que mudou a lei em relação ao que era na nossa época, que onde o carro era um ambiente de desejo. Desde pequenininho já, né? Mas continua sendo, sim, um ativo que muitas pessoas trabalham e desejam. Hoje, a gente tem 40 milhões de jovens no Brasil. Jovem de 18 a 29 anos, vamos definir isso aqui como jovem. 50% tem carro, quase 50% tem carro. Então não é que o jovem não quer carro, o jovem quer carro. Está adiando, talvez. E o jovem de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, ele tem solução. Mas o jovem que comuta entre cidades e que vive perto da zona rural ou que está trafegando interestadualmente, esse jovem precisa de um veículo. Esse jovem não tem. Ele faz a conta na ponta do lápis, o quanto ele gastaria do Uber, ele fala, infelizmente, eu não tenho nenhum transporte público que me leve da cidade A para a cidade B. Preciso do carro. Mas sim, respondendo a tua pergunta, não só esse jovem que tem o carro, que vai trocar de carro. 35% dos jovens que têm carro, por uma pesquisa, disseram que querem trocar de carro em 12 meses. E os outros 50% não têm carro, mas provavelmente alguns deles gostariam de ter o carro. Quando você oferecer o carro conectado, o carro inteligente, o carro mais limpo, esse jovem, uma parcela dele vai falar, puxa vida, tá aí um negócio interessante que eu quero. Mas os critérios que atraem o público jovem hoje no Brasil são preço. O jovem hoje analisa o carro por preço, design e funcionalidade. Então, o desafio aqui é oferecer um carro com essa tecnologia, com essas funções, essas soluções, que caiba no bolso dele, né? E aí é que entra aquilo da indústria 4.0 de conseguir as montadoras conseguirem oferecer isso sem trazer um aumento no preço final, no ticket para o cliente. A gente analisa muito esse comportamento do jovem
com relação aos seus hábitos de consumo. Então, por exemplo, na jornada de compra de um veículo, hoje a gente, por exemplo, quando fala do início na descoberta do veículo, por exemplo, esses configuradores, simuladores de um veículo, eles seguem a indústria dos games. Então você consegue ter uma experiência de configuração, ver o carro em movimento, essa primeira interação. Pensa que eu estou considerando comprar um carro, né? Como é que esse carro se apresenta para mim? Eu estou num ambiente virtual. Já vem da indústria dos games. Então o próprio Fortnite, a tecnologia do Fortnite é usada, por exemplo, em configuradores automotivos para você ter o carro em movimento ou às vezes até numa experiência imersiva dentro de um jogo. E aí você vai seguindo essa jornada, né? Então, teve um primeiro contato, você vai seguindo na descoberta, agora eu quero entender mais conteúdos, acesso a comparativos. A gente está no mundo digital, onde esse conteúdo vai chegando até ele. Lógico, uma montadora que já tem uma estratégia de dados por trás, que já começa a entender o que está acontecendo, começa a dar esse insight do que seria a próxima decisão. Então, agora a gente mostra o veículo numa outra situação, ou a pessoa está evoluindo ali no processo de compra, vamos dar a opção do aluguel, da propriedade compartilhada, da compra do veículo, de um financiamento. Então você vai evoluindo nessa jornada do que era uma ideia, colocando os elementos que ele procura, por exemplo, design, tecnologia, a experiência a bordo, a vida digital conectada é a mais forte de todas, né? Seguindo até o funil da compra, onde ele realiza a compra e começa o serviço de pós-venda. Ou seja, é falar a linguagem deles hoje em dia, né? Que é muito voltado ao online, especialmente em videogame, né? Exato. O que vocês identificam como o próximo passo da indústria? A inteligência artificial já não é mais o próximo passo? Vai ser, ou temos alguma outra coisa que virá de inovação para a indústria automotiva? Aqui no Brasil, eu acredito, Ale, que o próximo passo é um crescimento da eletrificação, seja através, ou talvez começando com a solução híbrida, uma fase transitória, para depois a eletrificação. A outra tecnologia que tem crescido muito e ela tem colocado novos players no jogo da indústria automotiva e trabalhando conjuntamente com a indústria automotiva, por isso é bom a gente ter também o Rodrigo representando isso, que é a conectividade. Porque a conectividade ela vai embarcar não só as montadoras, ela vai trazer essa parceria que o Rodrigo comentou. E ela vai trazer uma transformação de empresas de produto para empresas de serviço que estão muito próximas da vida do cliente. Soluções, né? E aí depois vai ter a outra tecnologia que ainda ela está sendo desenhada e desenvolvida, mas que ela vai revolucionar também, que é a tecnologia do carro autônomo, né? O carro inteligente, que diminui o número de acidentes, que oferece uma autonomia na mobilidade para o cliente, que permite ele, de verdade, conseguir ter uma jornada diferente da jornada que hoje é muito centrada no transporte, né? Rodrigo, dentro disso que o Marcos falou, o que pode surgir aí? Eu vejo dois pontos muito interessantes. Eu acompanho, no caso da inteligência artificial generativa, né, o GenAI, uma explosão de casos de uso por toda a cadeia de valor. Então, na produção, com, por exemplo, assistentes de manutenção, auxiliando a equipe de manutenção a ajudar a resolver um problema mais rápido, RH com treinamentos, jurídico com resumo de relatórios e documentos e sintetização de documentos, engenharia do produto com virtualização de hardware. Então, assim, aí a generativa entra com tudo, como uma ferramenta de produtividade, ajudando a indústria a inovar cada vez mais rápido, né, o time to market, né, esse tempo que o veículo demora para chegar às ruas cada vez num tempo menor, com um custo menor. E o automóvel em si, ele passa por uma atualização tecnológica muito interessante, que ele começa a ter uma arquitetura eletrônica definida por software. Nada mais é do que o nosso celular, né? Hoje, se o celular tem uma série de aplicativos, amanhã entra um aplicativo novo e ele faz uma função nova que você não esperava e a sua jornada, a sua interação com ele fica mais interessante ou te resolve um problema, né, na vida. O carro segue essa tendência. Então a gente vai ver agora carros
que são atualizáveis, e não é uma atualização de um software da gestão da eletrificação, do motor. O carro inteiro ele consegue ter seus sistemas atualizados. Isso permite também novos serviços, então eu poderia assinar um piloto automático com uma condução autônoma, um piloto automático mais evoluído, mais seguro, e o carro então acaba, além de ser atualizável, ele pode melhorar com o tempo e entregar outras experiências para o usuário. Então o carro em si, ele começa a ser um dispositivo inteligente que melhora com o tempo, né? E toda essa cadeia de valor começa a ganhar agora muita aceleração com a IA generativa. Interessante, quer dizer que vamos ver muito mais. Quem viver verá mais transformações e inovações na indústria. Né? Então, Rodrigo, Marcos, muito obrigado pela participação no nosso podcast e videocast, que eu tenho certeza que foi bem interessante que vocês trouxeram aí para o nosso público. Muito obrigado pela audiência. Espero que tenham aprendido bastante com a discussão de hoje. Para saber muito mais sobre a indústria automotiva e os temas relacionados, convido você a escutar e a ver os episódios das temporadas anteriores do Nissan no Ar, que estão disponíveis no Spotify e no YouTube da Nissan. Um abraço e até a próxima.